Fala pessoal! A Bíblia é sem sombra de dúvida um dos livros mais lidos de toda a história. Dentre tantas peculiaridades e mistérios, há alguns fatos que não podemos deixar passar em branco. Vamos conhecer algumas dessas curiosidades e fatos que fizeram desse livro o mais conhecido de todo o mundo. Quando pensamos nos profetas da Bíblia, logo nos vem à mente aqueles grandes homens de Deus que fizeram grandes milagres, prodígios, sinais e maravilhas no meio do povo. Mas por incrível que pareça, o maior profeta da Bíblia não foi Isaías ou Jeremias, nem Daniel ou Elias, mas sim o profeta João Batista. E essa afirmação foi feita pelo próprio Jesus Cristo, que disse que, dentre todos os profetas, ele era o maior. Eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Mesmo com tal fama, ele não realizou nenhum grande milagre como abrir o Mar Vermelho ou fazer fogo cair do céu. No entanto, ele teve a importante tarefa de pregar a palavra de Deus para que as pessoas se arrependessem. O profeta João Batista ficou muito conhecido pelo estilo de vida que levava, bem diferente do habitual, se vestindo com roupas feitas de pelo de camelo e se alimentando de gafanhotos e mel. João Batista passou a maior parte da sua vida no deserto da Judéia. O motivo disso é incerto, mas alguns dizem que ele teria se juntado à seita dos essênios, outros que ele queria fugir da religiosidade que havia no meio dos sacerdotes, ou simplesmente porque o deserto era o lugar ideal para ele estudar e aprender mais de Deus. Nem capítulos, nem versículos. A Bíblia nem sempre foi como a conhecemos hoje. Se você vivesse nos primeiros séculos da igreja primitiva, teria que dar um duro para achar certas passagens, já que naquela época a Bíblia era nada menos do que cartas que eram enviadas para as igrejas sem nenhum tipo de marcação ou índice. Imagine só o quão difícil era achar determinado livro da Bíblia ou citação de quem escreveu isso. É claro, se você tivesse todas as cartas, mas graças a algumas pessoas do passado, temos hoje os capítulos e versículos que servem para organizar nossa leitura, tornando o entendimento mais fácil. Um dos responsáveis por isso foi o arcebispo Stephen Langton, da Cantuária, na Inglaterra. Ele dividiu a Bíblia em capítulos no ano de 1227 e um pouco mais tarde, em 1553, o erudito francês Robert Estienne dividiu a Bíblia em versículos. É comum, com o passar do tempo, sempre vermos correções e novas traduções da Bíblia, mas a marcação de capítulos e versículos feitas por esses homens é o que permaneceu até os dias de hoje. A Bíblia não se contradiz. Algumas pessoas, por não entenderem a Bíblia, acham que ela se contradiz em alguns pontos, como por que Deus faz isso ou aquilo? Mas pensar isso seria um grande equívoco. Só de uma simples leitura podemos ver que toda a palavra de Deus nas Escrituras se conecta em algum ponto. E não é só isso, ela também responde todas as questões humanas. Pense bem, a Bíblia foi escrita por cerca de 40 autores diferentes, de épocas e histórias totalmente diferentes, em um período de mais de 1500 anos. E ainda assim, é incrível como de Gênesis a Apocalipse há uma sincronia perfeita de eventos que se desenrolam. Se houvesse tanta contradição assim, por que será que o número de cristãos continua a crescer a cada dia? Mas por que há tantas divergências entre os cristãos? Isso geralmente ocorre porque muitas pessoas, ao interpretar a palavra de Deus, acabam colocando outros ensinos ao mesmo pé de igualdade, ou até mesmo superior que a própria Bíblia. Isso é algo sério que acaba gerando falácias e até falsas doutrinas. A Bíblia é um livro que fala por si só, mas isso também não invalida o fato de podermos usar outros livros na nossa compreensão de assuntos mais complexos. Portanto, que eles não distorçam a mensagem, mas sim que apenas nos auxiliem.
Um aspecto que você deve ter notado nas Escrituras é que há muitas figuras de linguagem e às vezes ficamos perdidos, sem saber se aquilo que está escrito seria algo literal ou figurado. Veja, por exemplo, a palavra serpente na Bíblia pode trazer o significado de animal, como também uma referência a Satanás. Portanto, é necessário sempre examinar com sabedoria cada contexto do que estamos lendo para um estudo equilibrado das Escrituras. O primeiro livro impresso do mundo. Sim, meus amigos, a Bíblia foi o primeiro livro impresso do mundo. Esse feito foi alcançado no ano de 1455 pelo alemão Johannes Gutenberg, que inventou o sistema de impressão com caracteres móveis de chumbo. Estima-se que levou cerca de 5 anos para ficar pronta, e até então os livros bíblicos que existiam eram poucos e transcritos à mão, que levava muito mais tempo para ficar pronto. Desse modo, poucas pessoas tinham acesso às escrituras. Logo após a invenção de Gutenberg, muitos cristãos e curiosos tiveram acesso à famosa Bíblia, porém, com uma ressalva: ela estava em latim e poucos sabiam ler. Mas com o tempo, novas edições foram surgindo em idiomas em que todos podiam ler, tornando assim o conhecimento mais amplamente difundido. Por essa você não esperava. Você sabia que a palavra Trindade não é encontrada em nenhum lugar da Bíblia? Esse mistério de que Deus atua através de 3 pessoas ao mesmo tempo, como Pai, Filho e Espírito Santo, causa muitas discussões entre diferentes religiões. Mesmo assim, o ensino sobre a Trindade é um dos mais aceitos na maioria esmagadora do cristianismo. O porquê disso é que existem muitos versículos que expressam com firmeza essa ideia. Veja, por exemplo, no livro do Gênesis: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Logo no começo percebemos que está escrito façamos, no plural. Isso indica que mais de um ser estaria envolvido na criação do homem. E não somente esse versículo, mas muitas outras passagens cooperam para essa mesma ideia, como em Gênesis 11:7, Gênesis 18:2, João 10:30, 1 João 5:7, Mateus 28:19, entre outros. O termo Trindade surgiu provavelmente no começo do século III para expressar a natureza de Deus e como ele atua, mas vale a pena dizer que é incorreto afirmar que os cristãos creem em 3 deuses. O correto é dizer que é um único Deus que se manifesta em 3, caso contrário, estaríamos falando heresias, já que a Bíblia afirma: porque, ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. É um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Esse é um assunto um tanto complexo que levaria muito mais tempo para explicarmos, mas com um estudo mais apurado poderemos entender bem melhor esse fundamento. Quem escreveu? Até hoje permanece intacta a autoria do livro aos Hebreus. O estranho de tudo isso é que, mesmo sendo um livro recente, no Novo Testamento não há nenhum tipo de indício de quem teria escrito. Esse assunto é debatido há séculos por estudiosos, mas é um mistério até os dias de hoje. Muitos ousam dizer que foi o apóstolo Paulo quem teria escrito. Outros chutam que seria um jovem chamado Apolo ou Barnabé e até mesmo Lucas, mas ao certo não se sabe. Os 10 Mandamentos. No livro do Êxodo, vemos os 10 mandamentos que Deus deu a Moisés. Mas diferente do que conhecemos para os judeus, a história é um pouco diferente. Os mandamentos da lei não se resumem em apenas 10, mas sim em 613 leis que estão contidas na Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Apesar de tantos preceitos, não se sabe ao certo quais são eles, e alguns nem são praticados, mas devido à destruição do Templo de Jerusalém no ano de 70 depois de Cristo.
Muitos outros fatos interessantes e inusitados ocorrem no decorrer da história bíblica. Histórias que mexem com nossa cabeça, mistérios que estão além do que podemos compreender, ensinos que fogem do padrão de nossa sociedade e muitas outras coisinhas. Se você conhece algum outro fato interessante sobre a Bíblia, conta aqui pra nós. Adoraríamos ver. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Responde aí embaixo nos comentários o que você achou. Então, não se esquece de se inscrever no canal e também largar o like no vídeo, beleza? Até mais!